Então nessa aula a gente vai aprender como configurar o controlador N2000 usando o software KickTunes. Então é um software gratuito, né? Software da Novos, e através do software ele permite a gente configurar de forma mais fácil e rápida, né? O controlador. Então tem como a gente configurar, tem como a gente salvar os parâmetros no computador para depois, uma próxima hora, uma outra hora, se precisar configurar um outro controlador com os mesmos parâmetros, a gente consegue. Então o que a gente vai precisar, né? A gente precisa do controlador N2000, o cabo USB, é um cabo mini USB. Então eu vou abrir aqui o software KickTunes. Então, aqui a gente tem o software. Então ele aparece essa tela aqui com essas 4 abas. Então a aba que a gente vai usar aqui é ler dispositivo e diagnóstico, né? Então essa parte de ler dispositivo eu vou clicar aqui. Então se a gente olhar aqui, a gente já apareceu o controlador. Se a gente olhar aqui, ele já mostra a porta que ele está configurado, ele está na COM4. Então eu vou dar 2 cliques nele. Ele vai fazer a leitura dos parâmetros do controlador. Então aqui ele já fez a leitura dos parâmetros do controlador. Se eu verificar aqui, a gente está na aba lateral que a gente tem os ciclos de... Tem aqui ó, configurações básicas, recursos, ciclo, configuração de ciclos e favoritos. Então a gente está aqui na aba de configuração por ciclos. Essa aba aqui ela é semelhante à configuração do controlador via display, né? Então se a gente ver aqui, a gente está no ciclo de operação. Então tem aqui o set point, manual e automático, variável manipulada, execução de qual programa que está, né, em execução, e run e stop. Então esse aqui é aba de operação, ciclo de operação. Agora aqui ciclo de sintonia. Então no ciclo de sintonia tem os parâmetros de sintonia. Ciclo de programa tem rampas e patamares. Ciclo de alarme, ciclo de escala, ciclo de I/O, de entradas e saídas, e o ciclo de calibração. Então aqui é mais fácil a gente visualizar, né? Então, se eu entrar aqui na aba básica, ele vai aparecer alguns parâmetros, que são uns essenciais, porém não tem todos os parâmetros. Então se eu entrar aqui em recursos, ele vai aparecer alguns parâmetros, vai aparecer os parâmetros aqui, mas também de forma diferente. Então vamos aqui no configuração por ciclo, que ele é baseado como a gente estudou, a forma de programar via display, né? Então você vem aqui pelos ciclos, aí você configura. Uma coisa interessante é que aqui é um modo de calibração, ciclo de calibração. Aqui tem os níveis de proteção. Então se você quiser alterar o nível de proteção aqui, vamos supor, se eu quiser alterar, ou se você quiser alterar algum parâmetro que não está que está protegido. Então, na hora que você for enviar para o dispositivo, ele vai pedir a senha. Então, daí você tem que saber a senha. Mas eu não lembro a senha. Mas se você não lembra a senha, tem uma aula mostrando como troca a senha. Porém, aqui pelo software você não consegue trocar essa senha. Então, você tem que saber a senha para você digitar aqui. Aí você assiste a aula sobre senhas, que vai estar aí no módulo específico sobre funções especiais. Daí você vem, digita a senha, aí você consegue fazer o download, beleza? Então vamos aqui. Vamos fazer uma configuração. Então a gente vem aqui, aí vai ter os parâmetros aqui. Então eu vou colocar ele como controle PID, então banda proporcional aqui, vou deixar 3. Se eu deixar zerado, ele vai estar controle on-off. Se eu deixar aqui acima de 0.1, como a gente já viu, ele vai estar controle PID. Então vou deixar aqui 3, controle proporcional. A taxa integral vou deixar 2,5. O tempo, o derivativo vou deixar zerado. O período do PWM eu vou deixar
0.5, a ação reversa, que vai ser a temperatura. Função BIAS, essas coisas eu não vou mexer. Então, ciclo de programa não vamos ver. Ciclo de alarme, função de alarme, porque ele está como sensor aberto. Então, vou deixar aqui valor mínimo. Coloquei inicial, tempo de alarme, não vou mexer em nada. Então, ciclo de escala. Então, vou deixar termopar tipo K, filtro. Vou deixar zerado, graus Celsius. Então, aqui eu vou deixar limite mínimo, vou deixar 0, máximo vou deixar 75 graus máximo. E aqui é só isso. Então, ciclo de I/O. Então, o I/O vou configurar o I/O 5, como ele vai ser um controle PID, o I/O 5 que vai ser a saída de controle. Então, tem que vir aqui no I/O 5, colocar aqui saída de controle. Então, I/O 5, saída de controle. A tecla de função, vou deixar run stop. Manual, vou deixar habilitado. Beleza? Então, o ciclo de calibração aqui eu não vou mexer no nível de proteção, nada. Então, para a gente fazer o que? Para a gente enviar para o dispositivo, a gente consegue vir aqui embaixo, aqui, ó, tem dois botões, em salvar em arquivo e enviar para o dispositivo. Então, eu vou fazer o que? Primeiro eu vou salvar em arquivo. Vou clicar aqui e vou salvar aqui no desktop. Então, vou digitar aqui, ó, N2000. Trocador de calor 2. Eu já tenho um salvo. Então salvei aqui. Beleza, que ele apareceu a mensagem, configuração salva com sucesso. Aí mostrou a pasta que está salva. Então se você quiser enviar para o dispositivo aqui, ó, ele já vai enviar. Aqui ele já foi. Então aqui ele já mostrou escrito e enviado com sucesso. Então aqui, ó, se a gente for olhar lá no ciclo de sintonia, ó, o parâmetro que a gente colocou, banda proporcional 3, integral, derivativo. Vamos lá ver o alarme. Função de alarme mínimo que a gente colocou. E o termopar tipo K. Então a gente configurou a I/O 5 como controle, né? Então aqui tá. Aí aqui a gente vê o botão de função tá RAM e o manual automático tá acionado, que é o que a gente fez lá no programa. Então vou colocar aqui em RAM. Então aqui no caso é isso, né? Se você quiser, você pode deixar salvo no computador, ou tem como você também pegar e imprimir os parâmetros para você ir no campo para poder configurar no controlador, né? Então vou dar pausa aqui, ó. Então aqui eu não mostrei, mas vou mostrar agora. O controlador na lateral ele tem esse USB aqui. Então foi pelo USB, cabo USB aqui, foi conectado para poder fazer a leitura dos parâmetros lá. Aí no caso tem controlador que ele vem um RS485 nesses bornes aqui, 25, 26, 27. Esse aqui não tem, mas aí deu para comunicar com USB e é até mais fácil também com USB. Beleza? Então era isso. Até a próxima.